Muito boa noite. A partir de agora, você está convidado a ficar ligado no Atualidades Pampa. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com as notícias desta quarta-feira, deste dia 9 de agosto de 2017, com os acontecimentos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, da nossa cidade. As nossas cidades que agora, aquelas coisas que a gente estava mais acostumado a perceber mais dentro das famílias, com pessoas mais próximas. Nós tivemos aqui num dos bairros da nossa nossa cidade de Porto Alegre, na noite passada, na rua, uma jovem, uma criança de 12 anos, foi raptada, foi estuprada. Fizeram de refém uma empresária no interior do estado, também nesse dia de hoje. E as coisas que também às vezes eram um pouquinho mais raras estão se tornando corriqueiras. Cada um tem a sua versão, né? A nossa Procuradora-Geral da República, que está por tomar posse, eu sempre achei que a posse de procuradores aconteceria na sede da Procuradoria, né? Não sei, até então era o que eu sabia. Posse de deputado estadual é na Assembleia Legislativa, de presidente é no Palácio, né? Na Casa, no Palácio do Planalto, enfim. Mas parece que as coisas têm mudado muito ultimamente. Que será empossada agora nos próximos dias, Procuradora-Geral da República, agora no novo horário, no novo jeito de ser recebida pelo presidente da República, que é à noite, né, entre arbustos. Esteve conversando com o presidente da República. Há quem diga que agora tudo é feito assim. Eu tenho uma outra opinião. Eu acho que para parecer que é normal, que ficou normal, para parecer que não teve nada de anormal a visita de Joesley, essa é a intenção. O presidente da República passou a receber agora, fez disso uma coisa comum, receber as pessoas à noite na sua morada. Sem estar na agenda. Sem estar na agenda, para tentar disfarçar. Não é porque, agora ele, calada da noite, não, é para fazer de conta que isso é usual, né? Para parecer uma coisa comum. Mas eu achei, no mínimo, estranho que ela fosse ver que horas que o senhor vai estar livre para marcar a minha posse. A posse já não vai ser na Procuradoria-Geral da República, vai ser no Palácio. Olha, então vamos ver o que está acontecendo. Vitorino, eu tô tentando disfarçar, eu tô falando, mas o Vitorino, que é o nosso papai, sabe tudo, que entende tudo de celular, que ele tá entende de motor de automóvel, entende de jato, de fimose, de otite, tá atrapalhado com o celular dele. Eu tô atrapalhado com a idiotice minha aqui. Pois é, mas eu tô achando muito estranho tudo isso. Agora ela vai falar com o Gilmar Mendes para saber também qual é o horário melhor para ela tomar posse. Eu não tô entendendo logo isso. O Gilmar Mendes. Vamos ser coerentes. Ela foi bater continência pro chefe. Mas se já está escrito... Mas tá feio. Já tirei a ficha da moça, vai ser a engavetadora. Lembra aquele que o Fernando Henrique tinha? Como era o nome dele? Lembra, Mário Barcelos? Daqui a pouco eu vou lembrar. Vai ser a engavetadora oficial do país. Tá certo. Será? Mas não pode ser tão escrachado. Vai engavetar tudo. Mas está muito escrachado. Eu acho que quer dizer, no domingo... Vitorino, não. Botaram ela para engavetar, ela vai engavetar tudo. Não, eu acho que não. PMDB. Não moral. Processar muito bom. Gente, aceita dinheiro do PMDB processado. Vai virar. Já virou a maior sacanagem da face da terra. Esse fim, olha, vou te contar. Na verdade, está muito estranho o Gilmar Mendes também ser recebido, né, fora da agenda no domingo às 10 horas da noite. Agora entrou o pedido de suspeição do Janot e na noite a sucessora dele
vai até o presidente Michel Temer e se encontra com ele fora da agenda para fazer de conta que isso é uma coisa muito usual, muito comum que acontece, entendeu? Super comum. Não, a gente não pode engolir, como disse o Chicão, não dá, né, gente? Não dá. Estão tramando tudo na nossa frente, só não vê quem não quer. Ou assim, por que a procuradora, então, eu não sei dessa história do Gilmar, é verdade? Que ela vai procurar Gilmar Mendes para saber qual é o horário? Não, o horário é por minha conta, mas que o próximo encontro dela é com Gilmar Mendes, também. E tu que entende tudo de protocolo, de evento... É horrível isso. Por que o presidente da República vai se envolver? Por que ela vai até o presidente? Primeiro que existe todo um protocolo, quer dizer, existe quem trata da posse do próximo é quem está. Geraldo Brindeiro. Entendeu? É quem está. Existe, pelo menos em todos os organismos, existe um cerimonial. Quer dizer, quem trata é isso. Até tu pode chamar o teu sucessor e ver como é que quer fazer. Mas normalmente é na sua casa. É na Procuradoria-Geral da República que todas as coisas acontecem. Entendeu? Que deveriam acontecer. A explicação é que ele vai viajar para os Estados Unidos. Mas não é ela que vai lá para perguntar. Mas é não tem ninguém que faz a agenda dele, pelo amor de Deus. Não é ela que vai lá para perguntar. Eles querem passar isso aí, que ele atende 10 da noite, é isso aí. Não, tá muito feio isso. Tá muito feio isso. Tá dominado, né? E também tá dominado. E agora, se o Janot resolver entrar, porque ele tem possibilidade de entrar com mais 2 processos, entre eles obstrução de justiça, porque ele entrou nesse primeiro momento como corrupção passiva, né? E aí foi derrubado na Câmara esse pedido, mas ele teria possibilidade ainda de mais 2 pedidos, né? Não sei se junto, separado, enfim. Também não vai dar em nada. Porque depois dele virar ela e a gente já sabe qual é o andamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não posso acreditar que isso vai ser tão descarado. Não, estamos dominados. Eu venho dizendo aqui há 3 anos o nosso programa está no ar, eu venho dizendo, olha, processo de cupinização do serviço público, essa porcaria dessa Constituição, dá à classe política o direito de indicar quem quer, os tribunais estão sendo aparelhados, a estrutura judicial. Não, e aí vem aquela desculpa, eles fazem a lambança, não, a autonomia do procurador-geral. Pô, a autonomia do procurador-geral? O Janot está denunciando que querem comer o fígado dele. Aí a outra vai começar a engavetar, a gente vai reclamar, vamos dizer o seguinte... Não, mas é a autonomia do procurador-geral. Tem muita gente braba, até mesmo com a nossa posição dentro do programa com relação à denúncia, né, que parou na Câmara, com relação ao Temer, dizendo que Temer precisa ir até o final do mandato, que fique assim. Mas, por um outro lado, existe toda essa trama que a gente também está percebendo, que a gente está cansado disso, gente. E essa coisa do Temer tem que ficar... O Temer está... Mas tem muita gente brabo, né, que se comunica dizendo... Ele está hoje tentando desesperadamente se manter no poder e ele quer fazer aquilo que ele se propôs. Não é em nome do país, não. É em nome do comprometimento político dele. Porque são dezenas de instituições financeiras, Magda, impérios financeiros que estão interessados na previdência privada. Sim. Ele destruir a aposentadoria do brasileiro, especialmente o brasileiro assalariado, brasileiro pobre, é um projeto também financeiro, de interesse privado. O que o senhor Michel Temer está articulando, hoje se preocupou em dizer, não, mas a história do imposto de renda, não vou mexer mais, não vou fazer mais. Não pegou bem, né? Sim. Aí você consulta os técnicos do Ministério da Fazenda. Eles não, estamos dando alternativas. Ou seja, eles querem imposto. Vai aumentar de qualquer jeito. Eles querem imposto. E está evidente uma coisa, de que o senhor Michel Temer é ridículo como gestor, ridículo, que está mostrando que não é gestor de coisa nenhuma. O seu Henrique Meirelles destruiu a biografia dele como economista e como gestor. Está se mostrando um banqueiro burocrata como outro qualquer, que tenta tratar com métodos privados algo que é público. Ou seja, se atropela o social. Gente, uma coisa é você dirigir uma empresa tem que dar lucro e a empresa obedece às leis, cumpre o que a lei manda e o assunto está encerrado. A outra coisa é você dirigir uma nação. Você ter 200 milhões de brasileiros dependendo das suas decisões. Você não pode ficar indo no contra-cheque desses brasileiros para suprir as suas necessidades pessoais, políticas, os seus interesses econômicos, seus interesses financeiros.
Seu Henrique Meirelles jogou a biografia dele no lixo, está se mostrando um banqueiro burocrata comum e bem ruim até, porque até no discurso dele já está batido. E o seu Michel Temer está provando que nunca geriu nada na vida, que eternamente foi um pendurado na política, se pendurou em cabides políticos e dizem que era um professor medíocre na USP. Mas também. eu tenho uma boa notícia, Vitorino. Vamos lá. A boa notícia é que 36 mil novos empregos foram criados no Brasil no mês de julho. E você acreditou? Segundo o CAGED, que supõe ser um instituto que faz essa aferição que seja honesto, 36 mil. Isso é um dado positivo. Sim. Eu sei que é Não, um o CAGED número... não é um instituto, Márcio. O CAGED é um departamento do Ministério do Trabalho. Sim, mas é o CAGED, uma instituição, uma instituição. E eu quero dizer para vocês que isso é um bom indício, né? E é uma Que isso realidade. É uma realidade. 36 mil novos empregos foram criados de carteira assinada no Brasil. Porque todo mundo tem que se virar, todo mundo tem que trabalhar. Se não tem emprego formal, vai para a informalidade, que é o que mais acontece com o povo brasileiro. Agora, em contrapartida, eu nunca, na minha vida, nos meus longos anos de vida, encontrei tanta gente dormindo na rua como eu encontro atualmente em Porto Alegre. É verdade, parece que ultimamente esse número aumentou É ainda mais, impressionante, né, as pessoas com colchões, as pessoas com estrados, as pessoas com papelões, dormindo As nesse praças frio. paradas de Deixa eu ônibus. esclarecer a tua informação. Essa notícia que o Marne Barcelos acabou de dar aos senhores está no osul.com.br, que é o nosso portal. E o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. E essas informações foram divulgadas hoje, tá? E está aqui, ó, vocês podem olhar aqui, essa é a informação, tá? E vocês podem ver o saldo positivo mensal foi impulsionado pelo setor da indústria, a transformação, que criou 2.594, são empregos que não decorrem de uma sazonalidade. E tem muito a ver com o poder de compra do consumidor. Enfim, essa notícia que o Marne tirou mais ou menos assim uma manchete, vocês podem ler na íntegra no osul.com.br, que é o nosso portal de notícias, que está sempre sendo atualizado, alimentado 24 horas por dia, que você pode ter nas suas plataformas, a mais diversa que for, você só baixa o nosso app, que é osul.com.br, não custa absolutamente nada. Desculpe interromper, mas só quis esclarecer. Esse cadastro geral... Onde está na íntegra a informação. É um instituto. Ok, exatamente. É o cadastro do Ministério. O que está acontecendo é o seguinte... Eu só gostaria de Deixa só ele concluir, Gustavo Vitorino, ele e a Jéssica. É que eu não interrompo. Tá, ok, eu já resolvi para ti, vai, fala. Não, eu quero dizer para vocês, para o telespectador, que o Brasil, embora eu conversar com o Chicão Tofani antes do programa, que embora a situação esteja terrível, muitos setores estão melhorando, estão crescendo. Então, se a gente começar só com essa onda de negativismo, só com essa onda de antipositivismo, nós vamos chegar a que lugar nós vamos chegar? É só pressão, vamos levantar um pouco o astral e lembrar daquela velha frase do Voltaire: pense, amigo, pense. As pessoas têm que pensar e as pessoas realmente não pensam. Vitorino, por favor. No mesmo dia que foi divulgado pelo CAGED esse número, que é do Ministério do Trabalho, o IBGE divulgou hoje o dado atualizado. 13.589.000 brasileiros continuam desempregados. Okay. Então, assim, o que o governo está fazendo? E é isso que o Marne acabou de relatar. Uma gota d'água. O governo está tentando injetar na economia notícias positivas para ver se provoca alguma reação. Só que tem uma coisa, Magda, o mercado não é mais bobo. O índice Bovespa caiu ontem, hoje voltou a cair. O dólar voltou a subir. As pessoas não se enganam mais. Ok. Sabe? Mas tem algumas pessoas que estão conseguindo fazer alguma coisa. Sim, mas veja você, parece aquele ministro que hoje é presidente do PDT, o tal de... Como é o nome dele? Lupe. Carlos Lupe, aquele, quando era ministro do Trabalho. Todo mês divulgava, criar não sei quantos mil empregos. Eu fiz a soma em 2 anos dele no Ministério, ele empregou a América Latina inteira no Brasil. Sabe? Mentira. Olha, em contrapartida, isso é uma notícia que é ruim, né? A Polícia Federal não consegue provas contra Aécio Neves na investigação sobre Furnas. No relatório que foi enviado na terça-feira ao STF, ao Supremo Tribunal Federal,
O delegado Alex Levi Berzan de Rezende, da Polícia Federal, afirma que não é possível comprovar que o senador Aécio Neves recebeu propinas de contratos em Furnas, como relataram os seus 3 delatores. O delegado argumenta que 2 dos delatores que citaram Aécio, um deles o doleiro Alberto Youssef e o outro, o senador cassado Delcídio do Amaral, relataram apenas ter ouvido dizer sobre a suposta influência do senador nas Furnas. Em Furnas. E que os relatos não foram embasados com nenhum outro elemento de colaboração. Para Alex, o relato de Youssef não pode ser confirmado. Delcídio baseou o seu relato em uma conversa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, os fatos ocorreram há mais de 14 anos, não conseguiram... Tá, mas aí vem a minha crítica. Como é que eles, então... alguém ouviu dizer que talvez, pode ser que alguém tenha sabido que alguém tenha dado dinheiro para não sei quem. Sim. Pô, e vazam isso para a imprensa? E aí no outro dia tem manchete, a Aécio recebeu não sei quantos milhões de Furnas. Pô, aí tá errado. Eu acho que essas investigações, esses vazamentos das investigações, tem que ter responsabilização. Porque esses inquéritos, esses processos, eles envolvem segredo de justiça. Você, olha bem o que você acabou de ler. Você viu aí? Olha. Sim. O Alberto Youssef ouviu de alguém que pode ser que tenha mandado dinheiro para o Aécio. E aí ele falou, e o Delcídio disse que essa pessoa também comentou com ele. E assim é o que diz aqui. E aí... Mas para aí. Qual é a integridade moral desse chefe? Aí no outro dia sai Folha de São Paulo. Aécio pode ter recebido 3 milhões de... Isso é a imprensa que larga assim e aceita. Sim. A imprensa, eu vou criticar aqui a imprensa. A imprensa fatura em cima. Agora, vazaram isso aí, quem vaza isso, vaza de forma irresponsável. Ok. E quem reproduz o que eles dizem, porque eles dizem isso. Porque a mesma... Quer ver um negócio? Por um outro lado, tem a parte positiva de que, simplesmente ele falou e tá dito e era isso daí. Não, a delação, ela é muito mais do que simplesmente dar um depoimento. Para realmente essa delação ter valor, esse depoimento precisa de outros elementos de prova que não estavam presentes no processo. Então, de um outro lado, também tem essa parte as delações não são simplesmente falar e relatar coisas, e essas coisas são tomadas como verdade. Agora, é claro, um aprendizado também para a mídia e também para os telespectadores, para nós, enquanto comunidade, enquanto povo, de não aceitar tudo de uma hora para outra. Olha aqui, em sua delação, olha aqui, em sua delação, Youssef afirmou que ouviu de José Janene e de Ayrton Daré que Aécio dividiria uma diretoria de Furnas com o PP e que uma irmã dele faria uma suposta arrecadação de recursos junto à empresa citada. Essa foi a delação. Delcídio afirmou que Aécio recebeu, sem dúvida, pagamentos ilícitos de Furnas e que ele possui vínculo muito forte com Dimas Toledo. A diretoria, segundo o delator, seria a joia da coroa da Eletrobras, uma vez que era usada sistematicamente para repassar valores a partidos como PSDB, PP e PT. O político afirmou ter ouvido do próprio presidente Lula, no ano de 2005, que a manutenção de Dimas Fabiano na diretoria de Furnas teria se dado a pedido de Aécio. Tudo ouviram, alguém disse que disse... Aí o delegado investigou. Falta provas. Teve um sujeito que... não teve um sujeito que disse aí... Polícia Federal não consegue... O Lula é um dos homens mais ricos do Brasil. Baseado em quê? Eu acho que foi o Mário que deu a notícia aqui. Hélio Bicudo. Hélio Bicudo disse... O Lula é baseado em quê o Hélio Bicudo disse isso? Era amigo pessoal e advogado dele. Sim, mas baseado em quê? O Lula é rico, tá? Ele é dono do quê, então? É dono de prédio aqui, fazenda lá, tá no avião, tem investimento não sei onde. Pô, é assim que se faz. Mas não, o Lula é mais rico do Brasil. Pô, entendeu? Já o senhor Joesley Batista, que hoje fez o seu depoimento à Polícia Federal. Cortou o cabelo. Ai, deve ter ficado lindo. Aquele Bilk aí. Olha, está aqui no sul.com.br. Vê se tu acha que ele está lindo. Ali, ó. Olha. Que diferença. Já está se preparando para a prisão. Tá bonito. Era um eu acho que ele já desgramado. Pois ele tá melhor, eu acho que ele já tá encaminhando um layout listrado. Tá moderno. Pois ele disse, na maior cara dura do século,
que não tinha como saber a data da divulgação do acordo de delação premiada que fechou com a Procuradoria-Geral, tá? E, consequentemente, não tem como saber, como disse ele, o impacto da sua delação sobre o preço das ações. Jura, né? Sabe? Ele não imaginava o impacto. É muita inocência, né? Muita cara de pau. Na verdade, ele hoje, depois, para dar uma explicação sobre o que ele ganhou, né? Ele está respondendo a um inquérito que foi encaminhado sobre o ganho que ele teve sobre o ganho na valorização das ações. O que aconteceu? Ele sabia que as ações iam cair quando a delação fosse anunciada. E o que ele fez? Fez o que a gente chama de realizar, né? Vendeu a ação que podia e que não podia. Despachou promissória. E investiu em quê? Imóveis no exterior. Dólar. Claro. Quando deu estouro, as ações do JBS caíram e o dólar foi a 13,43. E a sacanagem é tanta que esses swaps que ele adquiriu, que é o chamado dólar futuro, né? Essas operações que ele fez, ele realizou, o dólar levou uma pancada, foi a 3,46, ele realizou a operação e pim, dinheiro pra fora. A gente está num tabuleiro de xadrez, nós somos os peões e eles vão jogando. É nojento um pouco, sabe? Porque uma pessoa faz uma jogada dessa e mexe com a vida de todo mundo. Mas usar essa estratégia de defesa, eu não sabia. Não, tá, isso é ridículo. Alguém acredita nele? Isso é ridículo. Hello, né? Agora, olha toda a joqueada que ele fez para quê? Para lucrar. Não, e os indícios, porque ficou tudo, né? Ele fez indício. Mas ele não está sendo processado também pelos Estados Unidos com relação a essa operação. Aí o negócio vai ser lá o furo é mais embaixo. Lá ele não é ninguém. Lá ele vai vestir laranja. Lá... Quebrar pedra no deserto. Vai ter fotinho dele na... Por isso que ele já cortou o cabelinho. Vai lá e vai vestir laranja e quebrar pedra no deserto do Olha... bola. Com a bolinha de ferro. Lá ele vai ganhar uma tornozeleirinha, uma pulseirinha e não vai ser de ouro. Vai ser bem pesado. Não vai ser da Gastern, não vai ser de lugar algum. Olha, gente, lembra da farra das passagens? Tá um problema isso aí, né? Tá, pois o Ministério Público Federal denunciou alguns daqueles deputados e tal... Uma deputada bem famosa aqui, que estavam envolvidos. Esse assunto da farra das passagens já demanda alguns anos isso, né? E agora o Ministério Público Federal denunciou alguns deputados. E entre os denunciados são os ex-deputados Beto Albuquerque e Luciana Genro. O total é de 72 deputados denunciados que gastaram de forma indevida verba pública com bilhetes aéreos. Lembram disso? A Luciana Genro. Luciana Genro. No tempo que ela era deputada. Dando uma de moral, eu nunca confiei naquela cara horrorosa dela. Peraí, desculpa. Não, é o direito que eu tenho. Ele é farra da passagem, eu é a farra da cara. Bom, foram deputados envolvidos nos anos entre 2007 e 2009, e como as coisas todas demoram aqui nesse país, né? São 28 inquéritos, e entre eles estão agora ex-deputados Beto Albuquerque, do PSB, e Luciana Genro, do PSOL. Foram 241,6 mil em viagens de avião no período de 2007 e 2009. Todos foram denunciados por crime de peculato, que é quando um servidor se apropria de dinheiro público para seu proveito ou de outra pessoa. Estão denunciados. Dona Magda, eu só gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito do dia de hoje. Há 72 anos atrás, os Estados Unidos da América, o grande líder do mundo, jogava em Nagasaki, no Japão, a sua segunda bomba atômica de nome Fat Man, o Homem Gordo. E neste impacto, no momento do impacto, 80 mil pessoas morreram naquele exato momento. Depois morreram mais outras com o decorrer dos anos, através de câncer e outras doenças inerentes à essa explosão atômica. Eu estava vendo dias atrás, algum tempo atrás, a fotografia dessa bomba, né? Então era uma bomba forte, parruda, né? Uma bomba enorme e tal. E eu fico pensando, se agora a Coreia do Norte lança na ilha de Guam, que é uma ilha que pertence ao território americano, fora, evidentemente, do continental americano, e se a Coreia do Norte
jogar uma bomba, uma mini bomba atômica ali naquela localidade, ali na Ilha de Guam. Como seria chamado aí, no caso, a Coreia do Norte? Eu sei que os Estados Unidos queriam terminar a guerra, só que o Japão, eu já falei aqui diversas vezes, estava de joelhos. O Japão não tinha mais como manter a guerra contra os Estados Unidos, porque já tinha a Rússia declarado guerra também contra o Japão. Não tinha a mínima chance. Então, em realidade, segundo especialistas americanos, os americanos têm uma coisa de boa, eles falam realmente. Os Estados Unidos queriam testar o efeito nos seres humanos da bomba atômica. Mas eles não tinham ideia da devassidão? Não tinham, eles queriam testar. Tanto é que técnicos, primeiro em Nagasaki... queriam testar uma bomba em Hiroshima. Isso, eles queriam ver qual o efeito. Eu tenho uma fotografia de um técnico americano fotografando e examinando uma marca no chão do que restou da pessoa, de uma das pessoas, das milhares de pessoas que morreram na explosão da primeira bomba atômica. Só ficou uma imagem, uma coisa negra no chão do que restou. Do corpo da pessoa. E hoje, 72 anos de Nagasaki. E o Japão hoje, e sábado passado, 72 anos de Hiroshima. Dia 6. Então, os japoneses hoje disseram, pelo amor de Deus, pensem bem antes de iniciar uma nova guerra atômica. Mas olha só, eles lançaram a bomba em Hiroshima. Não viram o estrago que foi? Tinham que, dias depois, lançar uma em Nagasaki? Eles avisaram, eles só tinham 2 bombas naquela oportunidade. Só 2 bombas construídas em condições de serem jogadas. Essas 2 bombas foram jogadas. Ali terminaria também o primeiro arsenal americano, teriam que fabricar mais bombas atômicas. E os americanos queriam ter isso. E aí, mas vocês têm que se render. Mas não deram nesses 3 dias o tempo de fazer a rendição incondicional, porque a rendição incondicional, que é o que eles queriam, a submissão total do povo japonês, que também não foi bem assim, porque continuou o imperador Hirohito, continuou lá como o imperador daquele país, perdeu a sua condição de divindade, mas continuou sendo o mestre, digamos assim, o governante daquele país. Então, você usou essa palavra, que nojo, eu vou dizer, que nojo eu tenho dessa mortandade, dessa coisa, dessas ameaças. O Trump já disse, eu vou agir. Claro que ele vai ter que agir. Se for jogada uma bomba em Guam... aí é guerra. Aí vai ser uma confusão geral. Aí é guerra. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada maravilhosa, culta e charmosa, adoro o programa e assisto todos os dias. Falamos de Angra, a usina que nós, contribuidores, pagamos uma taxa ou imposto para a construção da mesma. Agora aquele elefante está parado e a própria agência regulamentadora diz que iria embolsar estes valores pagos por anos e que daria a vergonhosa quantia de R$2 por consumidor. O reembolso, eu acho que o Gustavo Vitorino falou esses dias, e que seria batido na conta da luz. Pois só que até agora nada desse desconto, ainda surge boato sobre ICMS cobrado a mais. Então, senhor Vitorino, como proceder a isso? Abraços a todos, sou fã de vocês, André Antoniazzi de Esteio. Seu André, na próxima eleição, saca o seu título de eleitor e não vota em ninguém que está ou esteve por lá. Porque, infelizmente, juridicamente, nada temos por fazer. Meteram a mão no nosso bolso, foram 7 bilhões e 800 milhões de reais cobrados a mais dos consumidores brasileiros durante 6 anos e meio. E ninguém foi preso, ninguém na ANEEL foi preso. O Lobão era o ministro das Minas e Energia, também não foi preso. Agora, Vitorino, se eu fizer um gato, hein? Não, no outro dia estão te enchendo o saco, porque é processado. E é rápido. Depende também, porque tem muito gato por aí e ninguém está dando a menor importância. Mas eles fazem um alarido e depois fica tudo igual. Não, mas é que tem lugar que você só entra com a polícia, né? Tá. Boa noite, dona Magda. Os moradores de rua, viciados, cresceram em Porto Alegre desde Fortunati. A Borges Medeiros se tornou uma cracolândia e ninguém fez nada. E agora a Câmara de Vereadores de Porto Alegre prorrogou as carroças até 2020. Nem a Havana é tão atrasada, diz Júlio de Oliveira. Eu acho que não é nem do tempo do Fortunati, eu acho que antes ainda. Essa Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a cidade do jeito que está, e eles ainda prorrogam carroça para andar. Já no WhatsApp, né? engraçado, vocês discutindo o caso da Procuradora-Geral da República. Ora, esqueceram que essa amiguinha do Temer ficou em segundo lugar para substituir Janot? Quando é normal ser indicado primeiro. Vocês têm dúvida de que a Lava Jato já
era a partir da posse dessa. Mas era a prerrogativa dele, ele usou a prerrogativa dele. Gasguita, chamou a coitada da mulher de Gasguita. Selmo de Santa Rosa. Com o novo ministro da Justiça, com essa Dodge Charger lá O ex-ministro da Justiça no ministro... O ex-ministro da Justiça, não sei o quê. Alexandre aqui. Aí substitui aí o novo chefe da Polícia Federal, também escolhido a dedo. Michel Temer botou a turma dele, acabou tudo. Carlos Eduardo da Silva Pinto, tudo perdido. E no Rio Grandense já advertia, para ser livre não basta ser forte, aguerrido e bravo. O povo sem virtude acaba por ser escravo. Justamente por nosso povo não ter a virtude do caráter e dos princípios morais, nos tornamos escravos destes que aqui estão no poder. Aos positivistas do Caged, deixo uma frase de Chitãozinho e Chororó. Mais vale uma amarga verdade do que uma doce mentira. Olha, Ô, Chicão, de um lá tá bom. Ai, será, hein? Ô, Chicão, tem uma pra ti que agora tu vai, te segura firme na cadeira para não cair. Qual é? Você sabe quem é que fabrica as urnas eletrônicas, as urnas eleitorais brasileiras? Ai, quem? Uma empresa chamada Smartmatic, E? da Venezuela. Ah, que bem. Já vem com o PT que legal. vezes 2. Tem um aplicativo ali. É uma empresa PT vezes 2. venezuelana que faz parte Que das beleza, urnas né? brasileiras. Tudo pela América Latina. Tudo pela Smartmatic. Pessoal, me desculpem a Contrato milionário franqueza. firmado durante o governo do PT com o Tribunal Superior Olha, Eleitoral. gente. Por isso Coincidência. apoiam tanto, Marco. Bacana, né? Pessoal, me desculpem a franqueza, porém não acredito nessa criação de empregos relâmpagos. Isso para mim é fictício, coisa do governo para ficar bem com a sociedade. Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira. De um lado, temos o Temer corrupto sangrando a nação com novos impostos e corrupção. De outro lado, uma esquerda tramando a queda do presidente visando eleições diretas e a volta de Lula. Estamos bem arranjados entre a cruz e a espada. Diz o Richard. E é verdade, esse é o sentimento do Por brasileiro. isso que o Bolsonaro pode ser eleito presidente, hein? Esse não duvido que vai se tornar o voto desespero que a gente falou aqui. O Vicente Cândido, que é o relator da reforma eleitoral, aliás, os políticos estão desesperados com essa reforma eleitoral. Nunca quiseram fazer reforma nenhuma, agora estão desesperados, porque só pode aprovar a reforma eleitoral até final de setembro, senão ela não entra em vigor. E eles não estão nem um pouquinho preocupados com o sistema eleitoral, com voto em lista, com voto, enfim, o cabresto, o voto... Não. Estão preocupados com 3 bilhões 680 milhões de reais que estão direcionando para o bolso deles, para os seus partidos políticos. Estão criando um fundo eleitoral, que é dinheiro público que vai sair de hospital, de escola, para ser dado para os partidos políticos fazer campanha eleitoral. E é ridículo ver alguns parlamentares defendendo essa barbaridade, dizendo que o Brasil precisa de eleições lisas, eleições limpas e o financiamento público. A desfaçatez dessa gente perdeu o limite. Então não se iludam, não é reforma eleitoral. Eles querem criar o fundo eleitoral para que o tal de Eles voto... querem Dinheiro, 13 bilhões. achacar, né? Dinheiro, o povo. É achacar o povo, é dinheiro. Trocando todos. Resumindo, E tem outra Esse sempre é o objetivo. Tem outra sacanagem. Resumidamente. Quando lança na internet uma campanha, você já tirou um ovo podre num político hoje? Tira o ovo podre dele, não interessa, que ele faz parte da minoria, babá. Tudo é político. Por que ele não renuncia? Mas tem que ser ovo podre, não pode ser ovo renuncia, por que tu não renuncia? Sabe por quê? Tu quer a barbadinha, o CCzinho, a piriguete, parará. Você não conhece esses caras? Ô, Chicão, 99%. Não bastasse isso, o seu Vicente Cândido agora quer... Larga isso aí, Vitor, os caras vão adorar Ele isso quer aí. estender as prerrogativas do presidente da República, de não ser processado, também para o presidente do Senado, para o vice-presidente do Senado, presidente da Câmara, para voto do Badanha, para o cachorro dele, pro... Ah, para! Tá muito escancarado o negócio. Olha aqui, ó, nós estamos entregues em mãos de quadrilhas. Quadrilha, tem tudo não. Quadrilhas de tomaram conta gravata. da máquina pública, colocaram seus asseclas em postos estratégicos e a gente vê hoje quem defende quem luta por quem. Nós não temos mais ideologia no Brasil. Nós temos métodos diferentes para se pegar a chave do cofre e se ajeitar. E outra coisa, acabar com outra mentira que eu tô de saco cheio. Hoje eu tô irritado. Acabar com essa história, essa mentira de que, pegou dinheiro para campanha. Declarei o dinheiro. Mentira! Esses caras
o dinheiro que vai para a campanha Ele troca de carro, vai viajar. É um pedacinho. Esse dinheiro vira depósito de conta numerada no exterior, vira fazenda, vira avião, vira sítio, vira, como o Chicão falou, piriguete de 1.500, vira... Piriguete de 1.500 tá bom. Não, é caro. É barato. Aí tá barato. Esses caras, eles já conseguem bastante dinheiro com apoio, não Mas a coisa que conseguem? mais político gosta é Esse piriguete. dinheiro revertido para Não, o que campanhas. eles chamam de sobras de campanha, agora eles falam o seguinte, eles pegam primeiro a sobra para eles, depois E depois vai sobrar... piriguete pros Que não outros. sobra nada. Agora se chama sobras para campanha, porque primeiro ele se ajeita e depois pega a sobra para campanha. Exatamente. Tá aí vindo aqui para Porto Chega, Alegre. acabou, não tem uma paciência. E eles ficam mentindo, é o que eles sabem fazer. Pra minha campanha, coitadinho pra minha campanha. Pá. Lança a campanha. Você Eles já atuam. jogou o seu ovo podre no político hoje? Tá, e voltando aqui para Porto Alegre, tu lembra que tu falou daquele projeto de revisão do IPTU? Vai ser encaminhado agora para a Câmara. Vai dar um rolo isso. O que vai acontecer? Bom, falando em com dar o rolo, bolso hoje do já gaúcho? começou um problema com uma pessoa da Procempa, né? Que vai dar rolo, pediu para sair. Sim. Agora, o pessoal tá tudo pedindo pra sair. Mas esse tinha que sair, né? Porque ele tem um programa que é o tal do cadastro, aquele dos talentos, tem umas Tá, mas misturas o aí. Vitorino não respondeu a minha pergunta sobre a revisão do IPTU. Ele vai encaminhar um novo mapeamento, um novo sistema de mapeamento à Câmara de Vereadores, proposto pela Secretaria de Fazenda. O Leonardo, secretário de Fazenda, encaminhou e eles vão fazer uma revisão completa do IPTU. Olha que Diz que 383 mil imóveis vão na ser capital reclassificados. serão reclassificados. E mais, vai ter, eles dizem que não, mas vai ter imóvel aí que vai pagar o triplo de IPTU. Com Mas tem certeza. alguns que podem baixar também. É. Ou não? Aí o Sargento Garcia veio e colocou É a menos algema nos provável. olhos. É óbvio que sempre Aí vai o Sargento Garcia aumentar veio e o valor. colocou a algema e disse que os Nunca outros podiam Garcia. diminuir. É a mesma questão, vai baixar o preço da passagem de avião. Aliás, Mesmo e a ANAC, hein? Cadê a passagem de avião que ia baixar? Cadê? NAC sumiu. Cadê? Agora, viu, Vitorino, se eu tivesse um filho hoje, eu colocava para estudar só para ele ser líder estudantil do Grêmio, aqueles... Dessas picaretagens todas, para ele ser o político. Eu digo, meu filho tem que ser político, tem que roubar, caramba. Porque senão tu não vai ganhar mais de 4 Nem pau, jogador 5 pau de por mês. futebol? Não, jogador de futebol tem que ter muito talento. O político não precisa. É só mentir e roubar. E andar de gravatinha, até no verão. Não ensina coisa errada. Mas ia ser, mas para se dar bem no Brasil Tem só que assim, não tem seminar outra. algo bom. Porque tu vai querer que seja professor, que nem eu, aí terminei Duroflex. Mas assim, ó, Chicão, eu acho que sim, a gente tá completamente desiludido com a política, a gente tá achando tudo isso, concordo contigo, não, parece que não sobra ninguém no meio de tudo isso, mas sobra gente. Mas tu incentivar o teu filho a fazer esse tipo de coisa, é tu incentivar que o Brasil continue nos mesmos padrões Mas não que tem está. saída, mas não vai ter então saída. pega um avião e vai pra fora, porque se não tem Mas saída, aqui é alguém mais tem que barbada de mudar. enrolar, os políticos aqui nos Estados Unidos Bom, estão porque- presos. Estavam Bom, presos. exatamente, então a população também aceita ser enrolada. Aceita, a população aceita. Não, mas não dá, gente. A gente pelo fala amor todo de dia, Deus, a população não dá. é muito nada a ver Não dá. aqui. Não dá pra continuar desse jeito. Senão Tu tem já que viu pegar algum a mala e ir deputado que embora. votou contra uma emenda a favor do povo em qualquer país? O Mário pode dizer pra mim, o cara é agredido na rua, né? Sim, Agredido. na Aqui Suécia, não, o por cara exemplo. passa e vai pras festas, janta no restaurante com a esposa, E bota a um amante tapete em casa, vermelho pra e ele põe o entrar. amante. É uma falsidade total Só essa que gente. na Suécia, por exemplo... O cara não sai na rua. Não, eles saem na rua porque não vão ser agredidos. Porque eles são honestos. E se lá se descobrir alguma, vão pra cadeia na hora. Ou nada. então pedem pra sair. Sim, mas... Né? Mas daí cara, é educação de berço. é Né? aquilo É uma que eu coisa falo todo cultural dia do aqui. povo. Falando em educação de berço, vocês viram que coisa bacana que aconteceu na madrugada de sexta para sábado lá em Florianópolis? Tipo um o quê? menino técnico em TI que estava no bairro Santa Mônica, em Florianópolis, manobrando o carro dele num local aéreo, assim, distante, que ia num restaurante. E o menino, manobrando, se atrapalhou e raspou o para-choque de uma Porsche. E o menino tentou saber, perguntou por ali, bateu em duas casas, perguntou quem era o dono do carro, não sabia quem era. O menino pegou o cartão, deixou escrito no cartão, pedido de desculpas, o telefone dele, para que o dono entrasse em contato e ligasse para ele. Menino, um carro modesto, simples. Aí o menino fez. O dono da Porsche, um psicólogo muito conhecido lá em Santa Catarina, voltou, viu aquele cartão, olhou, era um arranhãozinho, um riscão de nada. Mas ficou impressionado com a atitude Qual dele. Eu fiz isso uma vez na minha vida E a- e ninguém me valorizou.
E aí tornou isso público. E o rapaz, o psicólogo, disse, olha, claro que não vou cobrar nada dele, eu mando fazer isso, retoca a pintura ali, coisa e tal. Mas é importante que as pessoas saibam que esse gesto seja um exemplo. Era uma rua deserta, escura, ninguém viu, o menino podia ter ido embora. Aqui então, não, o cara escreve um palavrão, de raiva, não faz nada, assim, baixa e vai embora. Algo raro hoje em dia. Uma coisa que deveria ser comum, a gente tem que aplaudir aqui no Brasil pela sua... A gente se surpreende hoje com quem é honesto. Mário Barcelos, uma notícia, por favor. Um frango invadiu a Casa Branca. Como assim, frango? Um frango inflável, com os cabelos alaranjados, o frango Trump. O frango Trump invadiu. O nome de um frango inflável e tal, só que ele não estava lá. Ele está numa das poucas propriedades que ele tem. Ele está de férias, das poucas, de férias. Ele tem uma em New Jersey, né? Ele estava lá e tal. Ele passou a maior parte desses meses que ele está no poder nas propriedades dele. Mas ele é empresário, não vai jogar tudo fora. Ele tem só 5 bilhões de dólares na conta. Mas ele tem que gerir um país, né? Não, mas ele vai pelo Twitter. Ele trabalha no Twitter. Ele trabalha pelo Twitter. Nas redes sociais. Exatamente. Se comunica pelo Twitter. Fogo, sangue, fúria, não sei o que, contra a Coreia do Norte e tal. E ao contrário do que eles pensavam, o representante da Coreia do Norte disse, não, nós vamos agora atacar. Responderam dessa forma. Eu não sei como vai acabar isso, Cris Barros. Não vai acontecer nada. Opa, sei não. Deus lhe ouça. Olha aqui, ó, nós temos uma audiência muito grande em todos os lugares do Rio Grande do Sul, mas o pessoal de Santa Cruz nos fez um convite, mas infelizmente a gente não tem que estar aqui no programa, não consegue estar. Amanhã, que é dia 10 de agosto, ali no Antigo Bistrô, que é super conhecido aí em Santa Cruz do Sul, a TEA, Maisiara Arquitetura e o Marchand Nicolas Buplitz estão convidando para um grande leilão de porcelanas, cristais, pratarias, pinturas e tapetes orientais, a partir das 20 horas, e todas as peças que serão leiloadas são novas. Então, tem a exposição, né, das peças, que começa às 19h30 até a hora do leilão, que é às 20 horas. E é um momento muito bacana, e os leilões deles, do Nicolas Bublitz, sempre são muito legais e tal. A leiloeira oficial vai ser a Marli Marenzi. Então, sem dúvida alguma, vai ser uma oportunidade muito bacana, e um leilão sempre é um encontro bacana, onde tu consegue comprar, arrematar peças muito bacanas. Agradeço o convite que mandaram aqui para todos nós aqui do Atualidades Pampa. Até gostaríamos muito de ir, mas é a hora que a gente está no programa. Amanhã é uma quinta-feira, infelizmente não dá, mas sucesso para vocês aí. Espero que vocês façam boas compras e arrematem boas peças, sem dúvida alguma. Uma das coisas boas de Santa Cruz é que as avenidas são todas largas. Não sei se vocês conhecem bem Santa Cruz. Mas nunca, te confesso que nunca conheço. Avenidas largas. É o tipo de construção que é feito na Alemanha. A cidade foi construída por imigrantes alemães, né, que se plantaram ali e fizeram aquela cidade um polo, né, polo de conhecimento e um polo de dinheiro. Tu falasse do Trump, enfim, fez a brincadeira com a história do Twitter, né, que ele está administrando, enfim, gerindo o país através do Twitter. Hoje eu escutei uma entrevista do Davi Coimbra, que está aqui, né, que mora lá. Eu admiro muito o Davi, acho uma pessoa sensata, coerente. Escreve bem, fala bem, enfim. Eu não conheço ele. E tem a vivência de lá. Eu gosto dele. Tem a vivência de lá. E aí ele estava falando do Trump, etc, e algumas coisas nesse sentido. E aí ele colocou uma coisa muito importante, que nos Estados Unidos o prefeito tem muito poder. O governador tem muito poder, não é o presidente da República. A polícia é municipal porque e o prefeito é o chefe da polícia. Porque eles têm os condados, né? Eles são donos das coisas exatamente, deles. Eles decidem as coisas da cidade. E isso acaba tornando as pessoas muito próximas e donas das suas cidades. A divisão do bolo tributário lá é diferente. Exatamente. E que se paga muito imposto, sim. Se paga 40% de imposto de renda, mas se tem serviço em troca. Tem retorno. A gente paga e não tem retorno. E lá, sobre a mercadoria, o imposto é menor. E faz com que as pessoas, então, tenham um consumo maior, porque o imposto não é... Mas essa alíquota de 40%, ele viajou, não existe. Não, mas ele paga, né, o Vitorino? Não existe alíquota de 40% de imposto de renda nos Estados Unidos. Eu escutei 40%. Pode ter dito algum outro São imposto, faixas, né? São faixas. São faixas e tem locais, né? Bom, e locais. E outras. Mas assim, esses 40% não vale a pena, tu não aceitaria trocar... Deixa eu te fazer uma pergunta.
pagar 40%. Não, mas eu já pago. Espera. Mas eu já pago. Já tá pagando. Mas eu quero saber, tu aceitaria pagar 40% do que tu ganha se tu tivesse todo o serviço? Segurança, Sim, não mas uma precisasse coisa pagar, é- particular. Sim, A educação dos Carla, teus filhos ou a tua própria educação não precisar pagar particular. Uma Tá coisa- variando dos 40% ou não tá? Não, mas olha só, vamos separar uma coisa. Uma coisa é a carga tributária individual do cidadão. A outra coisa é uma alíquota de 40% de imposto de renda. Talvez ele tenha dito que a carga tributária em cima do cidadão americano beira os 40%, que aqui no Brasil já foi ultrapassada. Nós já pagamos mais de 40% de carga tributária individual. Não, eu escutei o que ele disse. Então, assim, o que eles têm lá, e a diferença que existe para mim lá e que é muito significativa, o xerife lá é eleito. O juiz da cidade é eleito. Exatamente. Então, assim, não tem A esse cidade negócio de ela vou tem fazer... uma autonomia. Então, assim, eles são fiscalizados. O xerife faz besteira, faz lambança. Não ele vota se mais em elege. ti. Não vota mais. O juiz é a mesma coisa. Lá eles são eleitos. Então, assim, eles respondem à população. Aqui, os caras estão se lixando. Mas aqui até quem é eleito, ele é reeleito mesmo fazendo besteira. Sim, mas é que aqui, foi o que a Carla falou, aqui eles se escondem na pulverização política. Uma coisa é tu ter recursos na prefeitura para o prefeito fazer. O prefeito não faz, tu vai lá para frente da casa dele. Está muito mais perto também de não ti, sabe porque no como Brasil está centralizado em Brasília. Quem vai até Brasília reclamar alguma coisa? É o que a gente sempre fala. 65%. Agora, se fosse aqui na prefeitura de Porto Alegre, a coisa seria diferente. Agora, o que a gente vê é que o nosso dinheiro, um montante grande, vai para Brasília, vai para o governo federal que não repassa. É o que a gente discute sempre, essa divisão do bolo tributário. 65% do bolo tributário fica em Brasília. Para quê? E o resto se perdeu no meio do caminho. Não, 25% é fracionado entre os estados e 10% é esmola para os municípios. Agora, Vitorino, uma coisa... Não sobra nada. Uma coisa é real. Por que todo mundo quer ir embora morar nos Estados Unidos? Algum motivo Não só tem, né? quer, isso é indo. E só que tem uma coisa, lá nos Estados Unidos não tem 13º salário, não tem fundo de Saúde garantia, não tem, a saúde lá é cara, tá lá, e todo mundo quer ir pra lá. Oportunidade de trabalho. Lá não tem esse negócio de férias não sei o quê, né? Lá o salário é por hora trabalhada. A Se você trabalhar, você ganha. A Yara está falando o seguinte, ó, não sei a opinião de vocês sobre a ida de pessoas do PT e do MST para a Venezuela. Vão apoiar o governo Maduro, falando em ir para os Estados Unidos e para a Venezuela. Eles podiam ir tudo para a Venezuela. Eu dou lá, maior né? força, viu? Exatamente. Dou maior força. Acho maravilhoso. Querem apoiar o Maduro, podia ir para lá, né? Como que eles vão? Não tem nenhum avião, acho, posando na Venezuela. Vão a pé, eles gostam de andar a pé. eles Vão de caminhão. Busão. Atravessam a selva. Não sei, vão. Atravessam a selva, a melhor Pegar os maneira. mosquitos. Dona coisa e Magda, tal. a Marcelo. pergunta é: se a Dilma tivesse continuado no governo, nós estaríamos numa situação pior ou melhor? Ou isso é reflexo do que ela deixou? E vou te dizer mais, não é nem reflexo dela. Essa conta quem deixou foi o Lula para Dilma. Eu disse lá na Rádio Pampa várias vezes, digo, olha, gente, a Dilma não vai conseguir fazer esse governo bacaninha, porque o Lula perdeu o país, pegou o país arrumadinho, pegou uma bonança internacional, as commodities altíssimas, o Brasil rico, o Lula não fez nada, só gastou. Não montou estrutura, nada, só criou plano social, só gastou. Eu disse, olha, a Dilma vai ter a conta para pagar. Eu achei que a Dilma sobreviveu ainda muito bem ao primeiro governo, porque eu achei que ia dar rolo em 2, 3 anos. Então, assim, não quero fazer juízo de valor da honestidade da dona Dilma Rousseff, nem da competência dela como gestora. Mas uma coisa é preciso dizer, ela herdou um peixe podre e mandou ela fazer o jantar. E nós comemos. Que parábola, né? E nós somos convidados para o jantar. A sobremesa Não, eu vou dizer uma coisa, se a gente tivesse ouvido o Gustavo Vitorino, ele estava administrando esse país, porque ele já pensou tudo, ele já sabia tudo que ia acontecer, ele avisou tudo que ia acontecer e a gente insistiu com o Lula. Por que tu não te candidata? Mais com o Temer, eu não sei porquê. Não sei por que nós estamos perdendo nosso tempo. Não pode ter medo. E o guri sentado aqui nessa bancada, eu não estou entendendo isso. Não estou entendendo isso. Se for para administrar o país que nem o Temer e o Meirelles estão falando. Levamos esse guri para lá mais cedo. Mas do jeito que o Meirelles e o Temer estão administrando, a mulher do Lula de Dilma, do abraço.
de imposto. Isso eu também faço. Não precisa ser economista, não precisa ser banqueiro, não precisa ser respeitado pelo mercado, não precisa respeitar Gente, como é que ele deita de noite? ser respeitado Falando. Como é que tu deita de noite? Ele não dorme, esvazia a tua mente pra dormir. Ele não deve Ele bota desacelerar. uma gravação e ele continua falando a noite inteira. ele vai Quantas se horas repetindo. por noite tu dorme? Fala dormindo, Vitorino. Depende se chama de dormir. Ó, viu? Fala dormindo. Porque ele tem uma Fechar os olhos e teoria apagar? sobre dormir e não dormir. Dormir é dormir, não tem outra coisa. Não Dormir é apaga, dormir. né? Mário Barcelos, quem faz aniversário hoje? Opa, vamos aos aniversariantes de hoje. E a São muitos parábola? aniversariantes. E tem uma parábola figura do aqui que eu sou apaixonado aqui, né? A Fafá de Belém. Antes da Fafá de Belém, o meu querido... Que é mãe do Zeca. Isso, Mário Jorge Lobo Zagallo, completando hoje 86 anos de idade. Uma das grandes figuras, é um grande desportista, um camarada que mais disputou finais de Copa do Mundo. O Roberto Tivita, que foi presidente da Editora Abril. Eu estava vendo o currículo do Tivita, é impressionante. O número de cursos superiores que ele fez nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. De Harvard Ele para era um diante. gráfico, né? E, sim, a Editora Abril, claro. Se dizia um gráfico. Isso. O Fafá de Belém, completando hoje 61 anos de idade, em plena atividade, atriz, né? E ela ganhou muitos prêmios lá em Portugal. E eu me lembro exatamente que os senhores brasileiros, é evidente, são brasileiros. E a Fafá de Belém? Eles adoravam a Fafá de Belém. Ela gravou um álbum de fados. Isso, que ela canta muito bem. Canta, maravilhosamente. Especialmente pela fartura que ela tem, né? E ela tá na novela. Torso, isso, né? A Melanie Griffith, completando hoje 60 anos de idade. Tudo né? bem com a Melanie Griffith. Isso. E a Whitney Houston estaria, se Chicão viva Tofani, mais pra fosse, frente, por favor. de aniversário hoje, ela estaria fazendo 54 Não anos. pode. No dia de hoje. Ela é de 63, faz o cálculo. 54 Faz o anos. cálculo. 63, 54 anos. Maravilhosa. A maior cantora pra mim de todos os tempos. Foi a também, cantora que apaixonada recebeu a maior voz, né? A maior cantora, Pra mim na minha foi. opinião, Barbra Streisand. Mas a melhor voz, a da Whitney Houston. Ela ganhou todos os troféus possíveis na música americana. Pra mim é da Rita Lee. Ela nunca, nenhum cantor ou cantora ultrapassou o número de troféus que ela ganhou. Uma carreira espetacular, mas drogas e bebida, aí você já sabe Infelizmente, né? o que vai acontecer. Mas A trágico. Audrey Tautou, atriz francesa que fez Edith Piaf, que fez Código da Vinci e tal, uma moça linda. E ela, naquele filme da Edith Piaf, ela fez mudaram o rosto dela, ela ficou com o rosto da Edith Piaf, ficou impressionante como ela incorporou, A maquiagem, introjetou. A caracterização, né? É ela que introjetou o canta no espírito. filme? Eu acho- Dizem que é. não sei, Não sabe? eu não Uma posso boa dizer. pergunta. E mais, o filme é maravilhoso. Tem atores que são camaleões, horrível, né? né? Que conseguem se modificar. Isso se a chama cada mimetismo. persona. Mimetismo. Mimetismo. São esses aniversários. Ok, vamos então agora às manifestações dos nossos telespectadores. Concordamos com o Vitorino, diz Rony Soares Júnior. Dilma recebeu um peixe podre e teve que fazer o jantar. Mas vamos além do jantar. O jantar foi servido para nós. Isso fui eu que disse. Réis contribuintes. Rony Júnior e Isabel de Pelotas. Beijo para vocês, obrigada. Boa noite. Ah, não. Tobias diz o seguinte. Gostaria... Primeiro diz assim, não falem mal do Vitorino. Ele gritou conosco. Gostaria de mandar um abraço para toda a bancada que adoro e assisto desde o início na TV Pampa. Mas hoje minha ressalva vai ao doutor Gustavo Vitorino em defesa deste que é um dos membros mais injustiçados e oprimidos deste programa. Oprimidos? Presta atenção. Não. Concordo. Não, oprimido Deixa não. pelo menos que eu leia Injustiçado ainda por tá. inteiro um e-mail para ti. Ou tu vais me interromper? Não, eu só fiz um... Tá. Então faço só a mímica. Pois o ilustre doutor Vitorino é um senhor que, 2 pontos, sabe discernir com propriedade e eloquência sobre os mais variados assuntos de forma impecável. Curte música na essência e de forma eclética vai além, tornando-se grandioso ao praticar e também ser entusiasta da arte. Respeita as mulheres que merecem sem machismo, acompanhando a evolução do tempo com aparente discrição e classe.
Curte Star Wars e outras grandes obras sagradas do mundo nerd. Videogame. Presta atenção, não é para dar palpite. Do mundo nerd. Coisa... Nerd. Falta de fair play. Não, mas é que falta de fair play é teu que tá me interrompendo. Entende até de motocicletas e planeja uma viagem de Harley pela Route 66. Resumindo, isto é ser cool. Se tem alguém que é o cara neste programa, esse alguém é Gustavo Vitorino. O resto é só balaca, não dá game e tá fora da operação. KKK. Brincadeira, Chicão. Brincadeira, Chicão. Eu concordo. Isso aí, Vitorino. Beijos para gurias e parabéns também para Jéssica Weber, Beijo, que tem se mostrado muito autêntica e contemporânea, além de ser lindíssima também. Muito obrigada. Tobias Soares, o resto somos nós. Agora aqui, oprimido, tu... Sim, bastante. Injustiçado, tudo bem. Agora, oprimido não dá. Bastante. Deixa eu dar um abraço pro Tobias e dizer o seguinte, Tobias. Existem pessoas que vivem um ano... Existem pessoas que vivem um ano 60 vezes. E existem pessoas que vivem 60 anos. Eu vivi e vivo 61 anos, tá? E nós sabemos. E nós sabemos o que é carregar essa máquina. Me enrolou a cabeça. Tu te perdeu agora, né? Não, imagina o cara ligar pra uma gata. Oi, Rafa, pessoas tudo que bem? vendem. Quem é? Eu, Tobias. A mulher desliga o telefone. Parou. Boa noite, bancada. Eu enviei um e-mail sobre um bar na Cidade Baixa. Gustavo Vitorino, eu li tudo aquilo pra ti, agora presta atenção. Como a Magda não conseguiu entender o e-mail, vou resumir. O bar barrou a entrada, pois eu estava de boné. Porém, não havia nenhuma placa na entrada com as regras. Inclusive, havia no interior pessoas de bermuda. Foram bem educados, explicando que tiveram problemas com isso anteriormente. Mas existe uma lei específica para tal proibição? Obrigado mais uma vez. As meninas sempre lindas, Magda, bela e sábia. Beijo para as meninas e um abraço para o Vitorino e o Chicão. Obrigado, Vinícius Fialho de Canoas. Agora ficou melhor, Vinícius. Obrigado. Não existe Gostei do jantar que o Vitorino de falou. boné, né? Também acho que não. É mais as regras dos estabelecimentos. Bom, e o deputado que está... Deixa a Carla só... Carla tava falando. Os telespectadores, né? Porque senão todo mundo começa a reclamar aqui que eu não leio o WhatsApp. Gostei do jantar que o Vitorino falou. E a sobremesa, mariola. KKK. É bom, Mariola. Carla, complementa o Marne sobre as bombas. As duas tinham composição radioativa distinta e os americanos simplesmente queriam compreender os efeitos de ambas. Qual era a mais destrutiva? O Raman de Campinas. A última era mais poderosa. Essa que eu falei de hoje. Mas o deputado que colocou aquela tatuagem do Temer confessou que era falsa. Resolveu que era falsa. Na verdade, o tatuador que ele disse que fez a tatuagem disse que de longe ele conseguia ver que era falsa. Bom, aí ele brigou com a repórter da rádio CBN, a Basília. É o nome dela. Ele está sendo acusado de assédio, ela poderia mostrar a tatuagem para ele. Aí ele disse assim, só se você quer ver o corpo inteiro. Aí ela ficou brava com ele. Nessa tarde, ele disse não ver a representação contra ele como ver a representação contra ele não como ator. Não ver a representação. Sei o que é quebra de decoro. Tenho certeza que eu não cometi qualquer quebra de decoro, né? E outra coisa, ele substituiu, ele fez pro Boechat, o Ricardo Boechat, era uma coisa incrível, né? Ele fez uma montagem em que o microfone do jornalista foi substituído por um órgão sexual masculino. Ele fez isso? Fez, o deputado esse deputado, Vladimir Costa, do SD do Pará. Seu Vladimir, o senhor brigou com a empresa, hein? Quarto mandato. Só uma correção aqui, Marne, ó. A dona Maria Doroteia Baroni Franco manda uma correção. A atriz que fez Piaf é Marion Cotillard. Isso. A Audrey Tautou fez Chanel. Isso, desculpa. Chanel. Desculpa, é verdade. Marion Cotillard, lindíssimo. Eu queria fazer uma consulta com o doutor Vitorino. Uma consulta jurídica. Você sabe que esse negócio de consulta tá dando... Esses dias eu tomei uma espinafrada por e-mail de um telespectador, porque assim, a gente recebe muitas mensagens, né? As pessoas perguntam coisa e tal.
Gente, a atividade de advogado é uma atividade laboral. Você não pode, né? Você não pode ficar consultando um médico. Olha, doutor, eu estou sentindo não sei o que, qual é o remédio que eu devo tomar. Não pode ser assim. Eu chamei só porque, assim, ó, o marido da Marília Pera... O marido da Marília Pera não aceitou o testamento. Eu queria saber a autonomia da pessoa em fazer o testamento, se ela pode dispor de todos os seus bens, que eu já não me lembro mais. Deixa eu contar a história. A Marília Pera tem 3 filhos e deixou para os 3 filhos 75% do seu patrimônio de 40 milhões. Nossa, é muito. Olha o patrimônio, 40 milhões. Então, ela dividiu 75% pelos 3 filhos. E os outros 25% ela dividiu entre o marido e a irmã. E o marido entrou na justiça querendo 50%, porque diz que ele tem o direito a 50% do patrimônio. Não, é assim, ó. Ela tem a disponibilidade de 50% do patrimônio, que é o disponível. O restante são os chamados herdeiros necessários. Esses herdeiros necessários têm um coeficiente, são regrados em lei, onde concorrem filhos, onde concorre a esposa ou o esposo, enfim. O testamento, ele tem força documental, mas ele não necessariamente obedece regras claras. O certo é você fazer um testamento direcionando o seu patrimônio de forma a satisfazer a sua vontade, mas dentro da lei, porque senão vai virar discussão jurídica. E a forma como ela fez... 25% daria 12,5% para o marido, ele teria direito a 4 milhões, quase 5 milhões se não se... Não, mas ele não tem... A primeira coisa, ele não deve ser pai de nenhum dos filhos. Não é. Ele não tem 50%. Quer ver? Vou dar um exemplo. Não por ela, pelo testamento dela. Pelo testamento dela. Bom, vou querer obedecer, é a vontade dela, os 40 milhões eram dela, não eram o meu, eu vou ficar com 6 milhões, não tá bom. Não, ela pode fazer isso com 50% do patrimônio. O que acontece? Ela tem 50% que ela pode direcionar para quem ela quiser. Os outros 50% vão ser distribuídos de forma concorrente entre os herdeiros necessários. Sim, daí digamos, se ela tem 4 filhos e mais o marido, é 10% para cada um. Dona Magda, então, ele vai ficar então ela pode direcionar só 50%. Eu queria dar 2 drops rapidinho, bem assim, ampassando. Meu amigo Haroldo Souza está na Santa Casa, vai sofrer uma cirurgia da carótida, mas vai ficar legal. Para mim, é a maior voz do Rio Grande do Sul. Verdade. É o maior narrador. Futebol é top. E eu, domingo, Magda, eu começo o que eu faço todos os meses. Um mês sim, um mês não. A dieta da banana. Eu fico uma semana comendo só banana. Faz legal pros ossos, pro corpo. Banana, água e suco. Banana e banana. Isso não faz vou bem. Fazer piada. Faz ótimo. É não bom. Faz bem. Faltam uma semana banana. Banana, Coca-Cola, banana com suco. Tá, mas batida de banana. Banana com líquido. Chicão Tofani, tu procurou uma nutricionista, ela que te deu essa dieta? Eu conheço meu corpo, eu sei qual é que é. Eu acho que eu vou. Então, tu quase uma nutricionista formou na faculdade, eu conheço esse rolo aí há anos. Ah, tá. Então as pessoas que estudaram 1000 anos nutrição, mas isso eu conheço, elas não sabem. Mas isso não é legal, não faz bem pro teu corpo, não faz bem pra ti. O cara gosta de banana, deixa. Tá aí, ele gosta de que tu faz essa dieta? Ele precisa uma semana inteira só com banana. E é bom que limpa tudo ali. Eu me preocupo. Michael Jackson fazia a dieta da banana. Deixa ele botar a banana. Olha, Michael Jackson teve um fim brilhante. Mas é uma questão médica. Michael Jackson foi tomar um remédio, o médico deu. Por favor. Contra dor, não tem a ver com a banana. Por favor, você que está em casa, não faça não, essa dieta é do Chicão. Dieta dele. Procure uma nutricionista. Que nem eu como amendoim todo dia, entendeu? Então é sempre power. Eu vou começar no final de semana. Essa é do Chicão. Tu vai abandonar o O Chicão não está dizendo para as pessoas que elas devem fazer isso. Essa é a dieta do Chicão. Mas infelizmente, que é a pessoa que muita gente vai querer testar. Eu vou começar no final de semana. Também com uma semana. Final de semana eu vou começar a dieta da cerveja Devassa Ruiva. É uma semana. Uma semana comendo vai dar tudo legal, querido. Depois o ano inteiro não come mais, de tanto enjoo que tem. Se daqui a pouco você começar a subir em árvore e começar a se coçar assim... Mas as pessoas estão se coçando por outras coisas, né, baby? Não, e a banana vai dar Senhoras e senhores telespectadores, esse é o Chicão Tofani, uma pessoa muito especial. Não tranca. Só vai ficar trancado uma semana. Mas assim, ó... Chicão vai vir com as bochechas. Parou?
Deixa. Boa noite, bancada. Não vai ter cãibra por muito tempo, né? Cãibra tu não tem mais. Senhoras e senhores, telespectadores. Menina Jéssica, deixa o Chicão tomar Coca-Cola, comer banana. Deixa chegar de banana, deixa. Gustavo Vitorino, não te mexe. Tu come alface. Tu come alface. Tem outras coisas, né, alface? Ele não está pedindo para vocês descascarem a banana para ele. Ele não está pedindo para vocês comprarem banana para ele. Não se metam. Esse negócio de comer, é muito engraçado. Qual é a banana que Boa semana para ti. É a Catarina que tu gosta? Qualquer tipo de banana. A maior é a banana. Quem é que compra a banana para ti? Vai no super No comprar. mercado Frari, ali, o mercado bolsa. Por exemplo, o que eu quero comer é caro, engorda, ou visualizo e não Se responde. você tiver um pé de banana em casa, mande pro Chicão Tofani. Não posso contar essa. Pé de banana seria uma bananeira. Bananeira. Seria uma bananeira. Um pé de banana seria uma bananeira. Ele quer. Vitorino quer contar uma piada, será que eu O Marlon Barcelos, por exemplo, que é um grande leitor, E não come recebe banana. dos seus telespectadores de presente livros. Muito Chicão obrigado. Tofani está aceitando cachos de banana. Isso mesmo. Imagina aqui na bancada um caixão assim que ele ganhou. Banana. Deixa, A banana deixa. é Cada a um com comida seus mais problemas. democrática que tem. E cara? Tá caro. Tá cara a banana. Tá cara. E eu conheci uma pessoa que adorava comer banana com feijão. Eu Mas é bom. gosto. Banana Criança esmagada gosta. tem que dar pra Criança beber. Eu gosta. fui criado com banana esmagada quando era A minha mãe criança. gostava de cortar A minha mãe me banana. dava banana adoro, esmagada mas é todo bom. dia. Eu adoro Todo comer dia, com banana cravo. em qualquer refeição. Só não grita. Eu gosto de batida de banana. Eu também gosto de Ah, batida de também, né? banana. A Mas batida de com banana. comida eu gosto de comer. Eu gosto. Criança, frita. criança tudo assim, ó. Feijão, caldinho de feijão, arrozinho e uma banana Vitorino, tu chega em uma casa pedra. hoje, tu come 3 bananas e um suco de laranja, tu tá alimentado. Completamente. Tá alimentado. Tu não tem barriga, corpinho legal, babá, vitaminado. Mas daí é uma refeição, né? Tá, mas eu Sabe, preciso Vitorino? fazer, vai me limpar Agora, todo. Não, mas filho. 3 Eu já bananas é li muita o teu coisa. texto Muito aí, pesado. sabe? Tá, só depois da meia-noite, né? Só depois da meia-noite, quando tu estiver em casa, faz favor, bem quieto, não te mete mais. Não, o Gustavo Vitorino recebeu elogios. Olha o seu Tobias Soares, ele não é nada disso. Será o Vitorino quando você acorda de manhã, hein, Magda? Eu não gostaria de ver. O que tem eu quando eu acordo de Não manhã? sei, Gustavo. Isso é uma coisa mais legal. Porque tu deve dizer, bom dia, como você... Não fala comigo, pelo amor de Deus. Não, Magda, assim, ó, eu acordo bem, acordo feliz. Falando. Eu acordo 6 horas da manhã todo dia. Eu também. É o meu horário, não se pode despertador dormir nada. qualquer horário, tu acorda Não, cedo. relógio biológico. 6 horas da manhã eu acordo, eu ligo, faço o meu café, o pior café do mundo, que é aquele nesse café. Não, porcaria, eu faço. Uma micro-ondas, máquina, a máquina vou me deu. comprar uma Café máquina com né, de leite. café. Não, mas aquelas máquinas já me disseram que é. Bom. Pô, tem uma Não disseram nada. tu não Alô, pode senhores tomar. das máquinas aí, tô aceitando doação. Ai, Não, eu gosto dessas máquinas. Vamos lá, fazer essa. Quem é melhor? Liga o computador. Pega, liga o compra computador. uma térmica, compra aquele passador, bota o papelzinho, bota o café para, e cara. bota água, nada mais. Para, cara, olha a mão de obra. Mas Tá, então tá. Então que com ele que liga tem o um café, você computador, toma um café com ele. leio as notícias, Tu não 7h30 come eu um entro na Rádio pãozinho, Pampa. uma mão, uma coisa assim, nada? Depende do que eu comi na noite. Sobrou a operação. Ah, não dá pra falar sério contigo. Mas eu- Faz a dieta da banana, come banana uma semana. Vitorino é paga cedo. Olha, se o Thiago Soares viu só, ele merece um jantar feito pela ex-presidente. Depende de comer na madrugada, né? Sim, porque se eu jantei Bacalhau, muito pesado, não dá pra tomar café jantou um cedo. galeto, né? Ou se eu comi alguma coisa durante a noite, que às vezes eu volto tarde, às vezes eu vou tocar, coisa e tal, eu volto 3, 4 horas, compensar, uma canjinha, coisa e tal, tá na madrugada. canjinha. Aí, Quem sim, faz essa canjinha? Não, a canjinha, tem uma canja lá na Zona Norte. tá. O restaurante, ó, Jabá. O restaurante Figueiras, lá da turma Pode falar, Nico. na esquina da Estrada Forte, com a Assis Brasil. É a melhor canja de Porto Alegre. Já ganhou todos os Mas é prêmios longe, possíveis e imagináveis. Mas é longe, né? Não, é perto da minha Sim, casa. perto da tua Eu casa, moro é ali longe. entre o Lidório e o Cidadão. Traz uma canja pra gente. É espetacular. É a melhor canja de Porto Eu Alegre. adoro canja. E eles não fecham, vira a noite toda. Lá é uma. Às vezes tu volta. Aí eu não vou tomar café com pão de manhã, 7 horas, né? Mas tu tem pão em casa? A última vez que eu abri a geladeira tinha. Pão na geladeira? Menino, como é que, Sim, claro, eu vou como é que tu guardar mantém pão pão? onde? Uma pessoa que mora sozinha Eu tem... guardo num lance bonitinho. Mas é a cesta, o pão. Ah, mas aí fica duro, fica no Mas é duro, eu come o pão 2 dias depois, só naquele dia.
Ah, mas aí é que tá. Aí que tá. Eu compro o pão integral de sanduíche lá na geladeira. Quando eu tiro, põe dentro daquele negocinho, aquela maquininha e fala. Gosto de torradeira, aquela horrorosa. Quando o Vitorino começar a reclamar com o Chicão Tofani, fala aqueles negócios, ele fala a mesma coisa que o Chicão Tofani. É igual. O que eu falei? Que não, porque eu boto pãozinho. Gustavo Vitorino, deixa eu te dizer o seguinte, Gustavo Vitorino. Tu passa pro telespectador uma impressão de uma coisa que tu não é, não fala assim. Vitor, tu já acorda às 11 horas. Chegou. O Ministério Público Federal acabou. Tá muito cafona esse papo. Tá muito fala cafona. direito, que a gente... ele não fala direito. A gente queria conversar direito, mas aquele coisa... Sabe? Isso é conversa intermental. Desculpa, Mas que é isso? Chegou tu também. Você não pode fazer isso. Olha, o Ministério Público Federal desarquiva inquérito e Lula volta a ser investigado por um caso do Mensalão. Trata de pagamento de 7 milhões de dólares para o PT. O ex-presidente voltou a ser investigado pela acusação relacionada ao Mensalão. Não sei se não vai dar nada, mas volta à baila, tá? A PGR decidiu desarquivar essa investigação, que é um suposto pagamento do tempo, tá? Do tempo da Portugal Telecom, lembra? Pois é, então, a acusação foi feita pelo operador do Mensalão, Marcos Valério, e o que levou à abertura desse inquérito pela Polícia Federal em 2013. Então, volta a baila. Essas coisas vão e voltam, né? E o Marcos Valério avisou que ele iria fazer denúncias gravíssimas contra os governos do PT. Ele já avisou isso aí, porque ele foi o bode expiatório de tudo, né? Foi injustiçado. Aqui no WhatsApp, só as bananas do Chicão. Só quero saber das bananas do Chicão. Boa noite, apoio totalmente Chicão. Aqui em casa, eu e meu marido almoçamos bananas todos os dias. Ai, que maravilha. Só faz bem. Simone, eu gosto Estância de Velha. Eu gosto de banana. E aqui, ó, sempre tem banana em casa. Bananas do Chicão. O preço das bananas vai subir, senhor Chicão. Esse é um problema. Ele é. Eu gosto. Você gosta daquela banana pequenininha ou daquela Não gosto, eu gosto da grande. A nanica, aquela Não a catu. Não a catu, a maior. A Catarina. É a grande. A Catarina. É muito boa a prata. A prata. A prata é Catarina mais cara, mesmo. A prata é mais muito boa. cara. Eu gosto de banana, Catarina, a prata pequenininha. Aquela pequenininha é muito nanica. dura. Como é que é? Eu tenho muita cãibra. Eu tenho muita cãibra. Eu gosto de mamão, gosto de banana. Banana com mel é ótimo. Eu gosto. Tudo é banana Sabe com uma mel. coisa que é bom? Barato. No micro. Que tu me deu. Eu faço café todo dia. Bota uma e banana. Como tu me disse, 1 minuto e 25 eu bota tiro uma café. banana no micro, bota 1 minuto e meio, ela fica quente, bota uma canela em cima, ó. Vou fazer isso pra aí. comer à noite, é super Eu já boa. fiz selfie com micro, todo mundo que vai lá em casa. Fez selfie com micro, que amor. Que a Magda me deu, ela é muito querida. Eu sou um cara tão sozinho, desamparado, tem esse carinho da Magda. Ué, mas não disse que tá sempre acompanhado. Mas, querida, mas isso é Mas outra estar acompanhado não significa Isso é uma que não é rotatividade sozinho. sexual. Mas eu digo isso e ele diz que não. Mas, querida, é uma Sempre rotatividade bem sexual que me acompanhado. procura. Uma hora tá pegando é Porto Alegre isso? toda, outra hora tá sozinho, abandonado. Gustavo Vitorino falou meia hora, agora deixa o outro. Larga do pé do outro. Larga do pé do outro. E o novo salário mínimo, dona Magda? Ai, pra quanto vai? R$ 979 reais. Quanta diferença, hein? Olha, é impressionante. R$ 979 reais, de 936 para R$ 979 reais, né? Eu pergunto, quem é que consegue viver com salário mínimo? Não tem como, né? Não tem como. Lembra que vocês estavam falando agora há pouco sobre os condados, a gente falando dos condados, que na verdade são condados nos Estados Unidos, eles chamam de condados, por isso que eles têm uma administração diferente. O nosso telespectador César Dinardi diz o seguinte: boa noite, Magda, você que viaja muito a São Paulo, eu morei muito tempo lá. Porto Alegre também pode ter subprefeituras, onde este subprefeito assume 3 ou 4 bairros, presta contas ao prefeito e o mesmo ao governador. Isso aí é verdade. Los Angeles é assim. Pois um prefeito Rio de Janeiro é assim, São Paulo é assim. Pois um prefeito sozinho nem sabe por onde começa. Abraço a todos e pergunte ao Vitorino a ideia. Até César Dinardi. Acho que seria legal, mas é uma mudança toda. Essa ideia já foi maturada. Tem que ter dinheiro também, né? Tem que ter dinheiro, não adianta ter gente não ter tem dinheiro. autonomia. É que as verdade subprefeituras é uma ideia que não é nova, mas ela encontra muita resistência porque os subprefeitos viram
inevitavelmente, futuros vereadores. Exatamente. Porque vira cabide político e eles acabam utilizando isso politicamente. Então, existe uma resistência muito grande. Em São Paulo, não tem como evitar isso, assim como no Rio de Janeiro, porque são cidades muito grandes. Tem uma região metropolitana com 10 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro é 6 milhões de habitantes. Então, é muito difícil você, o prefeito, cuidar isso. Mas cidades menores, como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, encontram muita resistência política por causa disso. Imagina só para ir da Presidente Vargas até a Barra da Tijuca, o prefeito... É verdade. Olha aqui, ó. Olá, querida e competente bancada. Hoje, quero agradecer o Vitorino por repartir seus brilhantes conhecimentos de política conosco, telespectadores. Estou ficando apaixonada, pois adoro homens inteligentes. Beijo a todos, Gisela de Capão da Canoa. O Vitorino ganha uma mulher pela intelectualidade. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo carinho e desculpe os mal educados da mesa, né? Porque todas são educadas. Começando por ele, né? Mas nem todos são educados. Querido, é que eu ganhei no visual, né, querido? Eu ganhei na aventura. A mulher olha pra mim, que aventura vou ter com esse cara. É uma aventura. Esse é o cara. Vai me levar ao Paradise. É uma aventura. O Paradise. Olha como ele tá americanizado, Paradise. Estive no Pai Paulinho hoje, me deu uma champanhe. Falar em Pai Paulinho, depois tem uma coisa pra conversar contigo. Marlon Barcelos, que história é essa de direitos de presidente pra todo mundo? Bom, o Vitorino já falou a respeito disso aí. O Vitorino já falou, não pede. Vê se tu ouve o programa que tu aprendeu. Não posso, tu fala muito. Tu fala muito e me perco com tanto que tu fala. É muito falar. Agora me cobrar isso, peguei você agora. Pegou você agora. Hoje o governo divulgou mais um dado envolvendo agora a caderneta de poupança. O governo mostrou em números que a caderneta de poupança está recuperando a sua capacidade de render para o aplicador. Ainda é muito modesta a caderneta de poupança, mas ela começa a se recuperar aos poucos, porque o redutor que foi estabelecido no governo Dilma Rousseff, hoje não atinge mais porque o índice inflacionário está bem baixo. Como a caderneta de poupança tem um rendimento fixo, ou seja, 6,17% ao ano, que é o rendimento completo, né? Na prática é 0,5% ao mês. Esse rendimento, somado à TR, que é a taxa referencial, que é reajustada pela taxa de juros do nosso país, que tem como referência a taxa de juros do nosso país, faz com que a caderneta de poupança hoje volte a ser rentável. Mas assim, vamos deixar bem claro, rentável entre aspas, pois né? né? Na verdade, você só não está perdendo dinheiro hoje. Por que a caderneta de poupança não paga o que o CDB paga? É porque é difícil. Não paga imposto de renda? O CDB é uma aplicação de ordem privada com título de banco e tem risco. A caderneta de poupança não tem risco, a caderneta de poupança é pré-fixada. Mas se tu deixa o dinheiro na caderneta de poupança em 5 anos, tu perde pro CDB. Agora, tem uma caderneta de poupança que dá lucro. E essa dá um lucro legal. Sabe qual é? A do Sicredi. Porque o Sicredi, a caderneta de poupança do Sicredi, além de pagar o que todas as cadeiras de poupança pagam, ela também distribui os lucros. Que o banco é uma cooperativa. Porque o Sicredi é uma cooperativa. Então, assim, no Sicredi você é associado se você é tomador e você é associado se você é investidor. Entendeu? Hoje você investe no Sicredi, amanhã você pega e empresta no Sicredi. Tu botar o dinheiro no Sicredi até na conta corrente, tu ganha. É muito, muito melhor. Por que o Sicredi cresce? O Sicredi hoje é Brasil. Está em praticamente todos os estados brasileiros. Uma cooperativa que nasceu aqui em Nova Petrópolis se tornou gigantesca. Por quê? Porque o Sicredi trabalha com rigidez e distribuição de lucros. A caderneta de poupança Sicredi é diferente das outras por causa disso. Porque além do que todas as outras pagam, tu recebe também distribuição de dividendos. Então, é como se tu fosse dono. Tu se torna sócio do banco. Tu é dono da instituição financeira. É muito legal. Falando nisso, dona Magda, sim, Marcelo. Nós estamos enviando, o Brasil está enviando para a China, na chamada Universidade, muitos esportes, etc., uma delegação de apenas 300 pessoas. 300 pessoas. Apenas 300. 300 pessoas, jovens, diretores, técnicos, etc., treinadores e tal, estão indo para a China. 300 pessoas para participar dessa universidade. Claro que são jogos de universitários no mundo inteiro, centenas, milhares de atletas do mundo inteiro lá estarão. Agora eu pergunto, mas por que uma delegação com tanta gente,
Quanto custa levar 300 pessoas do Brasil até a China? Quantas medalhas eles irão trazer dessa universidade? É uma pergunta que eu faço. Eu não estou sendo contra esse tipo de coisa, mas eu acho que E quer apostar que menos da metade é atleta? Sim, são dirigentes, político, amigo e tal, acólitos, né? Apaniguados. Olha o esporte brasileiro, o seu Nusman, esse tomou conta do esporte brasileiro. É verdade, é só ele que manda. O Nusman tomou conta do esporte brasileiro, virou... Tá, a gente tá vendo aí, né? Uma delegação de 300 pessoas. São 2 aviões, ou 1,5 avião, né, para levar toda essa gente. Atravessar o mundo, né, atravessar o outro lado do mundo para chegar até a China. Eu sei que a universidade já teve uma vez aqui em Porto Alegre, acho que foi a universidade de 63. Teve no União. 63 no União. Fizeram aquele ginásio do Tesourinha na época, não foi isso? Então, nós tivemos essa festa aqui em Porto Alegre. Eu acho um exagero 300 pessoas. O Vitorino colocou muito bem. A metade deverão ser dirigentes, deve ser dirigentes. Sempre né? Sempre é isso aí, né? Eu sei que eu não gosto muito do assunto lá da formatura. Não é que eu não gosto, eu até casou você estava olhando. Hoje foi comentado, agora veio a versão, lembrei do Vitorino, veio a versão do pai da formanda. O pai da formanda disse que não foi bem assim. Bem o contrário, né? Que em nenhum momento teve a agressão da parte dele, que ele procurou o pai da formanda, pedindo para que o pai da formanda descobrisse quem tinha jogado bebida, água neles, e que o pai da formanda disse, tá todo mundo molhado, minha manga tá molhada, o chão tá todo molhado, releva, ele disse. E aí disse que ele não se satisfez, e aí veio de novo tirar a satisfação do pai da formanda, e que em nenhum momento o pai da formanda bateu nele, que a história não é bem assim, que ele vai ter que provar, e que ele já foi condenado por todo mundo, que a menina agora tem que tomar remédio para dormir. Tu vê a dimensão que toma. Lembra como a gente não sabe qual é a verdade. Na verdade, lembra como é que eu comecei ontem? Ninguém sabe. Quando eu dei a notícia ontem, lembra como é que eu comecei? Olha, cuidado, cheio de dedos. A gente tem uma versão, a história não é bem assim. Por isso que eu achei perigoso expor, porque é duas teorias e uma verdade. Existe, não estou dizendo que é o caso, mas existe o oportunismo circunstancial das minorias. A gente sabe que essa coisa de discussão racial, discussão de gênero, isso aí existe oportunismo nisso também. Então é preciso muito cuidado no tratar esse tema, aguardar que a verdade venha. Mas não é porque teve essa versão do pai que a outra versão é mentirosa. Pois é. Não, temos então eu acho assim, nós temos duas versões e a verdade ninguém sabe. Ninguém sabe. E a verdade ninguém sabe. É preciso se saber aí. Mas por isso que eu não gosto de tratar, eu não gosto de tratar dos assuntos, entendeu? Porque eu não gosto de tratar do assunto. Achei de extremo mau gosto a imprensa ter tratado esse assunto. Não, nas redes sociais ontem era só o que mas a rede social aceita tudo, né? Eu particularmente agora a verdade ninguém sabe. O boletim de ocorrência, né? Saiu os de lá e já foram lá e já fizeram o boletim de ocorrência. Por isso que deu também. É que eu acho lamentável tudo isso. Não importa quem esteja com razão ou não, acho lamentável. Por causa de um beijo, ou que seja. Boa noite, prezada bancada. Respondendo ao questionamento do Marne, considero que a senhora presidenta Dilma, voltando ao assunto de Dilma lá no começo, estivesse ainda no poder, se a senhora presidenta Dilma estivesse ainda no poder, a situação do país seria muito pior. Estaríamos numa ditadura bolivariana com todos esses projetos. Para quem, como nós estamos voltando, estou lendo e-mails aqui, lá em algum momento do programa se falou, foi tu mesmo que perguntou, né, Mário? Foi. Como seria se ainda se não tivesse o Temer, enfim, se continuaria, enfim. O Mário fez uma pergunta e a Denise de Bagé, nossa telespectadora, está respondendo. Ela acha que estaríamos numa ditadura bolivariana, com todos estes projetos que os esquerdistas que se dizem contrários aprovados, como a reforma trabalhista e previdenciária, pois a tal terceirização começou a ser ventilada ainda no governo da senhora Dilma. Aliás, acredito numa tal teoria da conspiração, diz ela. Os lulistas estão aguardando a aprovação das reformas para, ao eleger o Lula, o mesmo desfrutar das benesses da reforma, tal como aconteceu quando foi eleito após o governo de FHC. Seu plano real e demais políticas sociais que os petistas consideram-se os pais. Abraços, Denise de Bagé. Isso é verdade. A Denise está fazendo uma análise histórica e ela muito sempre oportuna. Faz muito bem. Porque assim, o Lula pegou o país organizadinho, o PT não assinou a Constituição.
O PT foi contra a ideia da dona Ruth Cardoso de criar o renda mínima, que era o que depois o PT acabou lançando com o nome de Bolsa Família. Na verdade, era um projeto do Fernando Henrique Cardoso. Sim, vem de Quer lá. dizer, tudo isso tinha sido criado e o PT era contra. Aí o PT assumiu o poder e fez tudo. E da mesma forma agora. O Michel Temer está fazendo lambança, mas duvido que se o Lula fosse eleito, ele reverteria essas barbaridades que o Michel Temer está fazendo. Tanto que ele não reverteu nada do que o Fernando Henrique Cardoso fez. Só falou contra. Só falou contra. Então, assim, esse oportunismo que a dona Denise está chamando a atenção é verdadeiro. Porque são inúmeras as gravações dos vídeos que se tem na internet do Lula dizendo que precisa controlar a imprensa, precisa criar um órgão federal para controlar a imprensa. Quantas vezes foi ventilado no governo do PT? Isso é censura. E o PT, por ele, nós seríamos hoje a Venezuela. Isso não dá para negar, porque as propostas sempre foram estas. O aparelhamento da máquina pública, aparelhamento dos tribunais. Mordaça na imprensa. Mordaça na imprensa, vai fechando. Está aí a Venezuela. Queriam fazer a mesma coisa no Brasil. Ela fez um outro comentário que faz parte de um grupo, a mesma Denise aí de Bagé, faz parte de um grupo de pessoas que são achacadas por considerar as urnas eletrônicas uma fraude, pois a maioria das pessoas diz acreditar no Supremo Tribunal Eleitoral e na lisura do processo eleitoral brasileiro. Porém, será que essas urnas de fabricação venezuelana já não vêm formatadas para eleger quem os políticos querem? Pois o que pensar de um país em que, inclusive, há o roubo da própria sorte de seus cidadãos, pois há quem diga que há fraude até na Mega Sena? E eu também acredito. Então, pergunto, será que Bolsonaro vencerá as urnas venezuelanas? É uma boa pergunta. Agora, tem a frase, aquela famosa frase do Sérgio Porto, do Cidadão Ponte Preta, que dizia: eleição não se vence só na votação, se vence também na apuração. Foi contra isso que o Brizola lutou. Lembra lá no Rio de Janeiro? Ele estava perdendo. Isso, ele foi lá, eu estou ganhando e tal. Recontaram e o Brizola foi eleito governador. O caso para consulte. Os números das urnas eram. Tinha que ter o voto escrito, manual. É que a urna, na época, Carla, estava em teste. Então a lei obrigava que tivesse os dois. Exatamente. E aí o Brizola foi lá, criou o caso. Quando recontaram, viram que o voto da urna era um. O Miro Teixeira estava disparado na frente dele. Foi uma armação. O voto da urna era um, o voto no papel era outro. E o candidato foi o Miro Teixeira, o deputado. E agora, José? E agora? E agora, José, é bom. Estamos fritos. O PSDB hoje se manifestou e assumiu o racha. O partido está rachado. Metade quer seguir com o Temer e as benesses do governo, a outra metade está pensando no ano que vem. E o ano que vem vai ser complicado, porque esse pessoal que está do lado do Temer vai ter que responder para a população. Vai ter que responder e responder muito sério. Tanto o Gereissati quanto o Aécio e o Alckmin, essa turma toda estão se mobilizando desde já para buscar apoio popular. Sabe o que vai acontecer, Omar? Eles vão fazer que nem o Renan Calheiros. O Renan Calheiros, 6 meses antes da eleição, virou oposição. E o Aécio vai ser candidato ao Senado, né? A reeleição pelo Senado, que termina o ano que vem, né? Os 8 anos dele. Será que ele se reelege? Que Minas Gerais vai colocá-lo de novo como senador? Agora, que situação de Minas, né? Voltou esse Fernando Pimentel lá no governo que avacalhou com Minas Gerais. E esse governador do PT lá. E o Aécio de senador, que todo mundo já sabe agora quem é. Pimentel. Né? Aliás, o primeiro que falou que o Aécio não era flor foi o Chicão aqui, né? Lembra, Chicão? Eu conheci ele em festa. Foi show da noite. Ele saía com uma amiga minha. Não é por isso, não. Ele disse mas pela conduta dele na festa. A oposição ali não é de política. Uma oposição pastel, uma oposição, sabe? Agora, Vitorino, eu quero te perguntar, tu que é um expert em política nacional. O TRE tem toda aquela banca, né? Tribunal Regional Eleitoral, para tirar o título, papapá, o cidadão tem que ir, tem que justificar. Para votar numa urna venezuelana, é o fim da picada. É o fim. Eu acho que é o fim da picada das eleições brasileiras. Eu acho que não tem cara que vai vir aqui, juiz eleitoral, que vai dar um desdobro. São contratos firmados com empresas. O que é a Venezuela como referência em credibilidade, em tecnologia? Em lisura, Tecnologia? Nada, não existe. Não tem papel higiênico? É o fim da picada, então. Eu não vou votar, então. Depois tem que aplicar justificativa ainda. Ô, Chicão, tem um negócio muito engraçado que essa última eleição lá na Venezuela, que a oposição venceu para o Congresso, teve aquela discussão, aquela briga toda, aí um grupo de hackers, na verdade são 2 garotos de Porto Rico, que gravaram um vídeo que está na internet, que é muito legal. Eles mostram assim, quer ver como é fácil fraudar a urna? Os garotos mostram em 3 minutos como é que tu altera os números da urna.
3 minutos eles se a levam urna vem da Venezuela, quem não diz que não tem um aplicativo que dá voto a mais pro PT? Foi o PT que encomendou? Olha aqui, ó, deixa eu corrigir uma coisa que eu fiquei indignada no começo. Lembra como foi decidida a última eleição? Viu? Só um pouquinho. Não é incomum a posse de procuradores no Planalto, viu? Já foram 2 ou 3? 2 ou 3 já foram. O Janot e o antecessor Roberto Gurgel tomaram posse uma vez na Procuradoria e outra vez no Planalto. Só que a senhora Raquel Dodge não só conversou com ele sobre a posse também. Ele explicou para elas as razões pelas quais ele pediu Michel Temer pediu, pediu a suspeição sobre Janot com relação à sua defesa. Magda, você acredita do fundo do coração que a conversa do Michel Temer com a Dodge foi sobre posse? Não. O que será que eles decidiram? Não, até que sim. O que será que eles decidiram, hein? Por que eles não, né? Não nos contam. Vai faltar gaveta na pedreira. Não, claro, mas E essa proposição do Antônio Maris, que é o advogado do Temer, né? Querendo tirar o Janot de todo esse processo, será que vai vingar isso aí? O que será que vai acontecer? Não, e os fundamentos beiram o ridículo, né? Pueris. Beiram o ridículo, porque não tem fundamento jurídico nenhum. É tudo, eu acho que pode, tá me perseguindo. E eu acho que está na hora da gente encerrar o programa, desejar a todos uma boa noite, bons sonhos e marcar o encontro para amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, para uma outra Atualidades Pampa. Até lá.